Fala, turma! Estamos começando mais um Pod Turbo. Esse é o nosso 12º episódio dessa temporada. E esse podcast é exclusivo para você que quer ter uma empresa mais lucrativa, uma cultura forte e um time forte. Então, se você quer ter esse resultado, esse podcast é exclusivo para você que tem uma empresa, tá? Turma, olha só. Vou falar um pouquinho sobre quem que é o Luciano, né? Eu sou empresário há 15 anos, já tive mais de 300 colaboradores, já faturei mais de 50 milhões na minha vida ao longo desses 15 anos empreendendo. Então eu sou empresário da vida real, eu sou o cara que estou no campo de batalha assim como você, né? Eu não sou nenhum consultor teórico, o que eu ensino aqui não é coisas que eu li num livro, mas sim coisas que eu aprendi na vida real empreendendo, né? E olha só, qual é o tema de hoje, né? O tema que eu quero trazer hoje é o seguinte tema: como escalar a sua empresa com uma cultura forte, livre do operacional. Né? A gente conversa aqui com donos de empresas o tempo todo e uma das maiores dores é como sair do operacional. Luciano, a minha empresa, ela não funciona se eu não estiver lá dentro. Eu não consigo viajar, não consigo tirar férias, eu não consigo ficar um dia em casa descansando sem a minha empresa depender da minha presença, né? Então, esse é o tema de hoje, né? Como escalar a sua empresa, ou seja, fazer com que a sua empresa cresça, mesmo que você não está dentro da empresa, mesmo que você não está na operação, né? Como transferir para o time essa autonomia para que as pessoas entreguem resultado sem depender de você. Esse que é o tema de hoje. Turma, e aí, quando a gente fala de escalar uma empresa, né, sem a presença do dono, a gente precisa ter clareza de uma coisa. Essa empresa, ela precisa ter os valores dela muito bem alinhado com as pessoas que estão lá dentro e ela precisa ter os objetivos também muito claro, muito bem estabelecido, né? Quando eu falo de valores, eu estou falando de atrair as pessoas que têm fit com a minha cultura, que têm alinhamento com os meus valores. E deixar claro os objetivos, eu estou falando de cada um da equipe saber o que precisa ser entregue, né? E cada um entregar e principalmente a gente conseguir atingir os objetivos, entregar os resultados, né? E aí, olha só, se você fizer uma pesquisa na internet, né, o que você precisa para ter uma empresa que não depende de você, eu tenho certeza que você vai encontrar vários tópicos falando sobre a cultura organizacional, né? Eu perguntei para o ChatGPT aqui como construir a cultura organizacional para a empresa não depender de mim, e o ChatGPT falou, olha, você precisa ter uma visão, uma missão, né, e um propósito muito claro e alinhar isso com o seu time. Só que olha só, turma, quando a gente começa a olhar, né, para a cultura da empresa, esses são 3 pilares importantes para a cultura, mas eu tenho várias outras formas de conseguir deixar isso claro para o time, né? Por quê? Eu já atendi várias empresas que têm missão, visão e valores, né? E no final do dia as coisas não funcionam. É só um quadrinho bonito colado na parede, né? Mas ninguém toma decisão baseado naquilo e aí não funciona, não serve de nada, né? Quando a gente olha para a cultura da empresa, existem outras formas também, outros pilares, né? Mais profundo para a gente conseguir trazer para as pessoas essa consciência para a empresa poder crescer sem depender da gente, né? E aí, por exemplo, tem como que eu tomo decisão dentro da empresa, como que eu contrato, como que eu promovo, como que eu demito, né? Quais são os comportamentos que eu aceito, que eu não aceito, que eu tolero, que eu não tolero, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. Então, tudo isso no final do dia acaba sendo cultura da empresa. E aí eu quero que você faça uma reflexão hoje sobre o seu negócio, tá? Vou começar pedindo para você fazer uma reflexão. Hoje, a sua empresa, ela depende de você para tudo? Se você, por exemplo, falasse, olha, eu vou sair de férias, 15 dias de férias, 20 dias de férias, 30 dias de férias, quando você chegar, a sua empresa ela vai estar melhor do que quando você saiu ou vai estar pior? Responde essa pergunta, faça uma analogia. Olha para as últimas vezes que você saiu de férias. Qual foi o resultado que você teve? Você ficou curtindo as suas férias tranquilo com a família ou você teve que montar um acampamento no lugar que você estava, ligar notebook, celular e ficar o tempo todo com o telefone pendurado na orelha resolvendo o problema? Me responda essa pergunta, tá? Essa pergunta é importante, porque se você não tem conseguido tirar férias, se tem muitos problemas para você resolver, quer dizer que
a sua cultura hoje, né, tá sendo uma cultura fraca. As pessoas, elas não têm essa clareza do que a empresa espera delas, né, de qual que é a cultura da companhia e o que elas precisam entregar. Isso não tá claro para as pessoas, né? E aí, turma, quando a gente fala de escalar uma empresa sem a presença do dono, né, eu preciso ter muito claro na minha mente qual que é a cultura da minha empresa. Eu preciso ter isso muito claro, né? Eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 3 temas aqui que eu acredito que seja bem importante para vocês avaliarem nesse primeiro momento, né? Imagina o seguinte, ó, se essa visão não tá clara, é como se eu chegasse, né, vamos supor, eu tô viajando e aí eu chego no taxista e eu falo para ele assim, cara, você me leva lá, né? E aí ele vira para você e fala, lá aonde, né? E aí você fala assim, cara, eu não vou falar, me leva lá. Ele, obviamente, não vai conseguir te levar. Por quê? Porque ele não sabe para onde que você quer ir. Só que, no dia a dia, nós como donos de empresa, a gente cai numa armadilha de fazer a mesma pergunta para os nossos colaboradores. Você me leva lá? E aí, lá onde, se essa cultura não tá clara, se essa visão não tá clara, né? E aí o time também não sabe o que fazer para a gente chegar lá. Porque muitas vezes não tá claro nem para nós. É uma coisa que só tá na nossa mente, sabe? Não tá claro. E aí como que eu vou chegar lá se eu não sei onde que eu quero chegar? Como que o meu time vai me levar lá se ele não sabe onde que eu quero estar, né? Aí é uma pergunta que eu te faço. Hoje, será que as coisas estão claras dentro da sua empresa? Turma, olha só. A cultura, ela é uma turbina. Ela é o seu verdadeiro poder. Se essa cultura estiver forte, estiver alinhada, tiver todo mundo puxando para a mesma direção, ninguém segura, ninguém pega uma empresa determinada. Uma empresa que tem uma visão muito clara, muito sólida, ninguém, sabe? É impossível ganhar de uma empresa que tem uma cultura forte. Então, a pergunta que eu te faço é, para você sair do operacional, você precisa estar com essa base muito sólida. E como que está a sua base hoje na sua empresa? Ela está sólida ou ela está uma base fraca? Me responde. Me responde, como que está isso daí? Olha só. A gente tentar sair do operacional sem ter essa base sólida é loucura. É insanidade. É total insanidade, né? E aí, quando a gente olha para a cultura, vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje, pai de família, cara honesto, trabalhador, conquistador, você entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa entrar dentro da sua casa? Você entrega? Eu acredito que não, né? E aí eu te pergunto, por que que você então coloca qualquer pessoa para dentro da sua empresa? Sendo que é a sua empresa que abençoa a sua família, que abençoa a sua casa, é a sua empresa que te dá as conquistas materiais que você tem. Por que que você não coloca qualquer pessoa para dentro da sua casa, mas você coloca qualquer pessoa para dentro da sua empresa? Por quê? E aí, se você colocar qualquer pessoa para dentro da sua empresa, qual que é a chance que você tem de conseguir descentralizar e sair do operacional? É zero. Não tem como. Se a gente estiver com as pessoas erradas, a gente não consegue fazer isso. E aí, olha só. Talvez hoje o que está faltando para você é ter um método para trazer as pessoas certas e tirar aquelas pessoas fofoqueira, mimizenta, preguiçosa, que não quer crescer, que não quer se desenvolver. Porque se você não olhar para isso, o que acaba acontecendo? Isso se torna a cultura da empresa. E as pessoas se nivelam pelo nível mais baixo. Tudo aquilo que a gente permite, né, se torna a cultura. E se eu tô com um time fraco, o que vai acontecer? Eu, como dono, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar mais, eu tenho que atuar mais, e eu não tenho tempo para olhar para as coisas que eu, como dono, deveria estar olhando, né? Então, o seu papel como dono é trabalhar o fortalecimento da sua cultura, deixar muito claro para as pessoas aquilo que você espera delas. Só que se você está com gente fraca, como que você vai fazer isso? Você não consegue fazer. Você não consegue fazer. E aí, turma, olha só, anota essa visão, tá? Anota essa visão. Para você sair do operacional, você precisa uma cultura muito clara,
você precisa ter gente alinhada com essa cultura e você precisa ter um PRCF. Você precisa ter essas 3 coisas para você conseguir sair do operacional hoje. Se você tiver com uma cultura muito clara, mas não tiver com gente alinhada, você não sai do operacional. Se você tiver com a cultura clara, com gente alinhada, mas não tiver com o PRCF preenchido, você também não sai do operacional. Então você precisa ter esses 3, é um tripé. Eu falo que isso aqui é um tripé. Se você não tiver esses tripé, você não consegue largar a operação, tá? E olha só, antes da gente continuar aqui, eu quero te fazer um convite, tá? Um convite especial. Se você quer construir uma cultura forte, ter um time forte também engajado no seu propósito, uma empresa mais lucrativa ainda em 2025, eu vou pedir para você bater o QR Code aqui na tela desse conteúdo, desse podcast, e você vai cair numa página, lá você vai fazer uma aplicação para você fazer um diagnóstico gratuito da sua cultura. Por ser gratuito, a gente tem poucas vagas, tá? Mas se isso fizer sentido para você, toca lá no QR Code e faça a aplicação. E aí eu mesmo vou pegar na sua mão, vou te mostrar o que falta para você construir uma cultura de time forte. Você ter uma empresa mais lucrativa que não dependa de você, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal também, já deixa seu like e também se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você que tem uma empresa, tá bom? E olha só, vamos lá. Então o passo 1 é deixar a cultura clara, né? E aí que nem o ChatGPT me falou, missão, visão e valores, né? Só que será que só isso é o suficiente, né? Acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque depois de ter treinado centenas de empresários, eu descobri que as pessoas que conseguem sair do operacional, eles têm um código de cultura muito bem claro, muito bem alinhado. E não só com base em missão, visão e valores, mas com base em outros 10 pilares também que a gente trabalha aqui para que a sua cultura fique bem forte, né? E aí, um desses pilares, turma, que eu quero trazer aqui para você, é você conseguir trazer as pessoas, né? Criar um processo de contratação onde as pessoas conseguem, onde você consegue trazer as pessoas certas para o seu negócio. Esse é um dos pilares, né? E toda vez que você tem uma visão grandiosa, você não consegue executar isso sozinho, você precisa de pessoas. E aí, a importância da gente ter as pessoas boas do nosso lado. Eu quero trazer aqui uma história para você de um navegante, né? Um cara que atravessou o continente de barco. Olha só, como que pode isso, né? O cara atravessou o continente de barco. O nome dele é Almir Kleinck. Ele atravessou o continente de barco, né? Quando eu fui ler a história dele, né? Eu identifiquei o seguinte. Num primeiro momento eu falei, cara, que cara doido, velho. Atravessar o continente com um barquinho de 5 metros, né? Falei, que cara doido. Aí eu fiquei pensando assim, cara, quanto que ele conseguiu? Quanto que ele teve que trazer de comida? Quantos dias que ele passou para atravessar o continente, né? Será que ele não encarou tempestade, chuva, né? Será que ele não encarou nada disso, cara? Será que foi fácil, né? E aí quando eu fui ler a história, turma, olha só o que eu enxerguei na história. Coisas que a gente só entende quando a gente vai ler a história da pessoa. Na história dele, mostra o seguinte, que ele passou 2 anos se preparando para atravessar o continente com um barquinho de 5 metros, né? 2 anos. E nesses 2 anos que ele passou se preparando, ele teve que falar com uma pessoa responsável por fabricar o barco, né? Uma pessoa que ajudou ele lá a tomar as boas decisões de qual material que seria, né? Qual que a estratégia que ele iria utilizar de compra mesmo, né? Que fosse a melhor estratégia para ele atravessar. Depois ele teve que conversar também com uma nutricionista, ou seja, teve uma nutricionista que teve que fazer um acompanhamento, teve que fazer uma dieta para ele, porque o cara passou 100 dias no oceano. Vocês têm noção do que é isso? 100 dias, né? Tem uma parte da história dele que ele relata que grande parte ele estava junto com baleia, golfinhos, com os peixes. Ele tinha que fazer a comida dele em cima de um barquinho de 5 metros, né? E remando. Só que o cara passou 2 anos se preparando, turma. Ele andou com as pessoas certas.
Ele andou com as pessoas certas. Até a quantidade de alimento que ele ia trazer, porque você imagina, 100 dias em alto mar, a quantidade de alimento que ele via trazer era uma quantidade estratégica. Eles contavam até o caroço da fruta que ele estava trazendo. Tudo tem que ser milimetricamente calculado, porque senão o barco poderia afundar. E outras pessoas já tentaram fazer isso e acabaram morrendo, né? Nunca ninguém nem achou o corpo. E olha só a importância de um bom planejamento, de ter as pessoas certas do seu lado, né? 2019, se eu não me engano, fez 35 anos que o Almir, ele cruzou o Atlântico, né? E aí, para ele conseguir ter tido esse resultado, foi indispensável a ajuda de pessoas, de gente preparada, de gente que conhece, que sabe daquilo, de pessoas que tinham aderência e alinhamento com os valores dele. Sem essas pessoas, ele não teria conseguido esse resultado que ele conseguiu, né? E aí eu te pergunto, hoje na sua empresa, né, como que você está olhando para a atração das pessoas certas? É a pergunta que eu te faço. Como que você está fazendo a atração das pessoas certas? Será que se o Almir, por exemplo, quisesse fazer essa travessia e se ele tivesse com as pessoas erradas, você acha que ele iria conseguir fazer essa travessia? Com as pessoas calculando errado o alimento dele, entregando o equipamento, sei lá, errado, que não fosse tão eficiente assim. Imagina se acaba a comida em alto mar. O que ele vai fazer? Turma, se você quer hoje, né? Se você quer hoje sair do operacional, você precisa arrumar um jeito de trazer as pessoas certas junto com você. Esse é o único caminho. Essa é a única estratégia. Ter as pessoas certas, alinhadas com a sua cultura. Esse é o único caminho, não tem outro, tá? Então, não é só missão, visão e valores. Mas é eu conseguir também trazer as pessoas que têm aderência e fit com essa cultura. Tá. E aí, turma, olha só. O segundo passo aqui, ó, para você conseguir sair da operação, ficar livre do operacional. O segundo passo, tá, é conseguir construir uma camada de liderança forte. Porque a cultura, ela se perde nessa camada de liderança. Se você tiver líder fraco, você vai ter uma operação fraca. A maioria dos problemas que a gente tem dentro das empresas são problemas decorrentes de liderança fraca, liderança sem visão, liderança sem uma estratégia. As pessoas dentro da empresa, elas trabalham por um líder forte, por um líder que sabe aonde quer chegar, que tem uma visão muito clara, muito definida. As pessoas dentro da empresa, elas valorizam demais o papel do líder. E turma, liderança não é cargo. Liderança não é cargo. Liderança é uma conquista, é uma permissão. As pessoas precisam olhar para você e enxergar que você vai conseguir conduzir elas para onde que elas querem. E que você é a pessoa certa para estar com ela. E aí, a partir disso, a pessoa engaja mais. Ela quer estar junto com você, ela aceita estar junto com você. Ela quer fazer parte do time. Então, se você não formar uma liderança forte, você nunca vai conseguir sair do operacional. Nunca. Então, a gente tem que estar o tempo todo empoderando a nossa liderança. E não microgerenciando, empoderando as pessoas. Dizendo que a gente acredita que elas são capazes, né? Mostrando para elas a visão, a direção da empresa. E aí, quando você tem isso muito claro, né, você acaba se tornando o quê? Um mentor no seu líder. Mentor. Você dá feedback, você desenvolve essas pessoas. Só que olha só, como que eu vou fazer isso se eu não tenho uma base sólida? Se eu não tenho uma cultura que as pessoas entendam a importância disso e que elas compram essa ideia? Aí não funciona, turma. Tá?
Aí, infelizmente, aí não funciona. Então, olha só. Empoderar, dar feedback e fazer com que essas pessoas sejam o verdadeiro guardião da cultura dentro da sua empresa. Fazer com que elas desçam essa cultura para a operação. É um dos pilares que vai te tirar do operacional, que vai te deixar livre do operacional. É você saber que tem gente boa com você, jogando o seu jogo e entregando os resultados. E ó, se você hoje não tiver, de verdade mesmo, não tiver com uma liderança forte, alinhada com a sua cultura, né? Se você não tiver com essa base, com essa cultura sólida, é como se você estivesse cego, né? O dono da empresa está cego, tentando guiar outros cegos. Qual que é a chance de você chegar num lugar bacana se você não sabe nem para onde que você está indo? É zero. Não tem como, não funciona. Você vai pagar um preço muito alto se você não resolver isso. Preço muito alto. Turma, e aí, quando a gente está com a liderança forte, né, e a gente quer ter uma empresa que funciona, que trabalha, que cresça, que dê lucro independente da gente, a gente tem que utilizar uma palavra que eu chamo aqui de PRCF, que é Principal Responsabilidade Chave da Função. A gente tem uma ferramenta, nessa ferramenta eu coloco quais são qual que é a missão do cargo desse colaborador. Eu coloco quais são as metas, quais são os indicadores, eu coloco quais são as principais responsabilidades dessa pessoa dentro da companhia. É uma ferramenta completa, turma, que eu detalho tudo. Por quê? Eu vou depois sentar com essa pessoa e falar, cara, o seu papel é isso aqui dentro da empresa. Através dessa ferramenta eu consigo deixar claro qual que é o papel dele dentro da empresa. E aí, ambas as partes assinam aquela ferramenta, né? E se eu estou assinando isso com um líder meu, eu exijo que esse líder assine isso com os colaboradores dele. Então vamos supor que eu, como dono, eu tenho 5 líderes que respondem para mim. Eu vou usar essa ferramenta com esses 5 líderes. Só que na minha empresa eu tenho um total de 50 colaboradores. 55, aliás. Cada líder tem 10 pessoas. Então esse líder vai utilizar essa ferramenta com mais 10 pessoas. Esse líder vai utilizar essa ferramenta com mais 10 pessoas. Esse líder com mais 10 pessoas. Ou seja, a gente vai garantir que dentro da nossa empresa a gente tem uma cultura única. Todo mundo sabe o que precisa ser feito e faz. Todo mundo está alinhado no PRCF. Todo mundo. Todo mundo. Sem letrinhas miúdas. E aí eu tenho um modelo de trabalho que funciona, que eu consigo replicar. Ah, Luciano, mas será que é importante eu preencher essa ferramenta, deixar isso claro? Olha, se você não deixar claro o que você espera das pessoas, as pessoas não vão entregar. E a culpa não é das pessoas, a culpa é sua. Por quê? Porque foi você que não deixou claro, né? E quando o dono ele é desorganizado, ele vai ter uma empresa desorganizada. Quando ele tem uma cultura desorganizada, ele vai ter uma cultura na empresa desorganizada. E turma, olha só, o problema é que a nossa empresa, ela tem que ser organizada, sabe? Não existe crescimento, não existe lucro. Aliás, crescimento até existe, mas não existe lucro sem organização. Sem a gente saber milimetricamente o que a gente quer. Para onde que a gente está indo. Como que a gente está indo. Não existe. Tá? Não existe. Então, não existe riqueza sem gestão financeira. A gente vai ter que fazer a gestão dos indicadores da empresa. A gente vai ter que ter clareza da cultura da companhia. Eu tenho que ter clareza se eu estou sendo mais eficiente. Né? Então, esse é um dos pontos importantes, tá? Porque a gente tem os objetivos da companhia e aí a gente tem um desdobramento desses objetivos para as pessoas que trabalham na empresa. Aonde que eu coloco o desdobramento desses objetivos? No meu PRCF. É ali que eu tenho, tá? Então você precisa disso também para você conseguir sair do operacional. E aí, turma, o terceiro passo e o último passo, e não menos importante, tá? É você ter os seus rituais de manutenção da cultura da empresa. Ou seja, eu preciso ter minhas dailies, reuniões de 15 minutos com o meu time, todos os dias, entendendo, né, se está claro para eles quais são os objetivos de hoje que eles estão buscando. Se eu puder
livrar para eles o caminho, tirar algum percalço do caminho, eu vou tirar para que eles consigam entregar as metas. Eu preciso ter a minha all hands, a minha reunião semanal com todo mundo da minha equipe, tá compartilhando o meu código de cultura, compartilhando minha visão com as pessoas, treinando as pessoas nesse código de cultura. Eu preciso ter um planejamento semanal, mensal. Planejamento semanal é o quê? Eu estou planejando e eu estou olhando para o que eu vou fazer nessa semana. E o planejamento mensal eu estou planejando e estou olhando o que eu vou fazer para esse mês. Eu preciso ter isso daí. Eu preciso ter reuniões one-on-one com o meu time, né? Todo líder tem que ter acompanhamento one-on-one com o seu time. Tem que fazer um acompanhamento com o time, tem que entender se o time, se está claro para o time o que a empresa está esperando dele, se está claro quais são os objetivos da semana, quais são as metas, se ele está precisando de alguma ajuda. Então a gente tem que fazer essas reuniões. Se eu não faço, como que o meu time vai fazer com o meu colaborador? Ele não vai fazer também. Então você entende que as pessoas estão escutando mais o seu comportamento do que aquilo que sai da sua boca. E a cultura é top-down, ela parte do dono para os líderes, para a operação. Então tem que partir de você. Se não partir de você, como que você vai querer que as pessoas pensam, agem, tomam uma decisão parecida com você, sendo que você não está fazendo a coisa certa? Não vai funcionar. E aí a gente tem a reunião também de fechamento semanal. O que é essa reunião de fechamento semanal? É quando eu estou olhando para o resultado. Cara, a gente bateu a meta nessa semana. As daily eu estou olhando por dia, mas a de fechamento eu estou olhando para o resultado. Que a gente bateu a meta essa semana. E depois eu estou olhando, eu tenho a fechamento mensal também. A gente bateu a meta nesse mês. E turma, toda vez que a gente não consegue entregar os resultados que a gente gostaria, a gente tem que olhar para aquilo e falar, tá, o que eu posso fazer de diferente para que eu consiga entregar esse resultado na próxima semana? No próximo dia, sabe? Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, é insanidade, né? O Einstein já dizia, é insanidade. E aí a gente precisa ter essas reuniões, né? E aí a gente também tem que ter as reuniões de comitê. Então o que é uma reunião de comitê? Pensa assim, ó. Você tá com um problema na parte financeira, tá com um problema na parte comercial. Você pode reunir o seu time para que essas pessoas juntas consigam chegar a uma solução. Se elas conseguirem, legal, você tinha o conhecimento dentro da empresa. Se elas não conseguirem chegar na solução, você vai precisar fazer o quê? Contratar uma consultoria, uma mentoria. Por quê? Porque aí a gente entende que você não tem o conhecimento dentro de casa. O conhecimento que você tem não possibilitou que você resolvesse aquele problema. E aí, o próximo passo é buscar conhecimento de fora. Tem gente que nem tenta esse e já vai buscar conhecimento de fora. Tem gente que não busca nem conhecimento de fora e nem o de dentro, né? Então estou te trazendo aqui um passo a passo para você conseguir sair, né, ficar livre da operação e fazer sua empresa crescer, obviamente, né? Obviamente. Turma, então, quando a gente consegue definir esses 3 elementos que eu estou te falando, a gente consegue construir uma cultura única dentro da nossa empresa. Uma cultura única, ela está alinhada com os nossos valores. Tá? E assim, é impossível você não sair do operacional se você construir essa cultura única. Se você construir essa base, esse alicerce e implementar esses 3 passos que eu te mostrei aqui. Que é passo 1, definir uma cultura clara. Passo 2, contratar as pessoas certas, trazer gente alinhada. E o passo 3 é uma comunicação muito clara. Ter lá os rituais para você dar manutenção nessa cultura, tá? Se você fizer isso, cara, é impossível você não sair do operacional. Se você olhar para o resultado que as pessoas vão te entregar, tá? Então você vai começar a promover pessoas alinhadas com a sua cultura e demitir também quem não está alinhada com a sua cultura. Tá? Turma, olha só. Você quer ser alta performance? Tem que fazer igual o Amir fez. Ele se juntou com pessoas que entendiam daquele assunto, que está alinhado com os valores dele, com o propósito dele. E aí essas pessoas ajudou ele a fazer uma travessia no oceano bem sucedida. Então se você quiser também ter bons resultados, você vai ter que se juntar, se alinhar com pessoas que têm alinhamento com seus valores, com a sua cultura. Tá? E aí eu te dei um passo a passo aqui para você conseguir fazer isso e sair do operacional.
Porque quem faz só o que quer, turma, é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Dá para ter uma empresa lucrativa, uma empresa que cresce, né? Sendo que eu sou funcionário da minha própria empresa? Não, não dá. É melhor ser funcionário da empresa dos outros, não da minha. Porque essa é mais barato, pelo menos, pra ele. É? Muito mais barato. Então pense nisso, tá? E olha só, se você chegou até o final desse podcast e ainda tem dúvida se você tem uma cultura forte, ou talvez você já sabe que você não tem uma cultura forte, né? Não tem um processo de contratação bem definido, eu vou pedir para você bater o seu QR Code aqui na tela e aplicar para o nosso diagnóstico gratuito de cultura. Lá nesse diagnóstico nós vamos fazer algumas perguntas, entender a sua empresa, entender o seu momento, e eu vou te entregar um plano para você construir uma cultura mais lucrativa, uma empresa mais lucrativa, com cultura de time forte ainda em 2025, tá? Então, se isso fizer sentido para você, toque aqui, ó, no QR Code e cai para dentro que eu vou te ajudar, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreve no canal se estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like também nesse conteúdo aqui, porque isso incentiva a gente a criar cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e tamo junto. Até a próxima. Bye.